Saudações, pessoal. Eu vou estar aqui apresentando os slides relacionados à disciplina Estágio Supervisionado, que foi ministrado no Cefet no ano de 2020. Apresentação. Meu nome é Vinícius Gajo Marques Oliveira. O orientador do estágio pelo Cefet foi o professor Dr. Lúcio Flávio Santos Patrício. O supervisor do estágio na empresa Fungo Engenharia foi José Maria Silva Júnior. E o professor da disciplina foi o professor Dr. Luiz Cláudio Oliveira. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados do estágio. A empresa que eu fiz essa disciplina foi a Fungo Engenharia. A área de atuação dela é Engenharia Industrial e Consultoria. O início do estágio foi em 2 de outubro de 2019 e o final foi em 3 de outubro de 2020. Então deu um ano aí de estágio. A carga horária semanal foi de 30 horas e a remuneração foi R$ 800. Aqui tem o logo da Fungo Engenharia, que foi a empresa que eu fiz estágio, E a missão deles, pelo que consta nos documentos, é melhorar a performance e vida de nossos clientes através de serviços e projetos que entregam soluções reais para seu negócio. E essa outra frase que está mostrada aqui embaixo, também eles gostam bastante e usam bastante nos produtos, que é: nós não vendemos papel, vendemos solução. É um pensamento bacana. Sobre a empresa. A Fungo Engenharia é uma empresa focada no ramo de projetos de engenharia industrial e consultoria técnica. Atualmente, a empresa oferta também serviços de execução dos projetos no ambiente industrial. Recentemente, estão sendo lançados novos produtos, visando atender outros públicos com projetos de arquitetura. Foi lançado mais recentemente esse novo módulo, porque alguns dos funcionários já são formados em engenharia civil, e aí foi mais fácil para entregar esses produtos. As áreas de atuação, como eu mencionei anteriormente, é engenharia focada no meio industrial, e destrinchando um pouco mais, eles cobrem engenharia mecânica, civil, elétrica e de automação. Sendo a elétrica e de automação, até onde eu vi, terceirizados. No escritório não tinha nenhum profissional com essa formação mesmo. E, como eu mencionei, mais recentemente também arquitetura. Agora eu vou falar sobre a área de atuação minha dentro da empresa. No início eu comecei na parte de projetos mecânicos, onde eu iniciei fazendo modelamento 3D de estruturas e peças, desenhos técnicos 2D de 3 tipos: básicos, de conjunto e detalhados, simulação computacional estática e estrutural por elementos finitos e relatórios técnicos. Posteriormente, a partir de fevereiro, eu migrei para a área de desenvolvimento web, pois surgiu essa demanda na empresa, onde eu fiquei responsável por desenvolver uma plataforma web de gestão de projetos customizada com base nos requisitos da própria empresa. O software de modelagem 3D de estruturas e peças que eu utilizei foi o Autodesk Inventor, que está mostrado aqui o logo dele na esquerda, e na direita tem uma imagem ilustrando o ambiente de trabalho. No caso, esse projeto eu não estive envolvido, eu só peguei essa imagem da internet mesmo, assim como todas as demais, para ilustrar o software. Nesse caso ele está mostrando uma montagem, mas também tem como você modelar peças individuais. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de desenho técnicos 2D que foi realizado durante o estágio. Começando pelos desenhos básicos. Os desenhos básicos são os desenhos que não têm muitos detalhes. Tem ali só uma ideia realmente básica, ilustrativa, simples, para ser enviada ao cliente e ele, às vezes, passar alguma informação que não ficou muito clara, ou então aprovar para nós darmos continuidade no projeto. Então é só ali para o cliente ter uma ideia e colher alguns feedbacks dele. Posteriormente nós fazemos, na verdade seria o desenho detalhado. Sim, seria o desenho detalhado, mas agora eu vou falar sobre o desenho de conjunto, de montagem. Esse tipo de desenho ele mostra a estrutura montada com todas as peças individuais em suas posições funcionais e referenciadas visualmente para os desenhos detalhados de seus componentes. Então você vai ter vários balões, às vezes indicando alguma posição, e lá na lista na esquerda você vai ter o nome desse desenho, o número referencial lá da empresa, etc.
Também são mostrados as soldas e elementos de fixação que vão unir realmente essas peças. E por fim, nós temos os desenhos detalhados, que aí sim apresenta todas as informações relacionadas a determinada peça. Inclusive, por exemplo, o material que vai ser utilizado para construir, alguns processos de fabricação também, tolerância. Então, todas essas informações estão no desenho detalhado. Aqui eu vou mostrar também o software que eu utilizei para o desenvolvimento desses desenhos técnicos 2D. No caso foi o AutoCAD, aqui o logo dele na esquerda. E na direita tem um exemplo de um desenho de montagem. No caso, esses balões aqui, ó, eles estão referenciando as peças que depois são indicadas aqui no índice. Ó. Então, por exemplo, peça 8, essa que está indicada aqui, ela é um drive shaft e a quantidade que você usa é 1. Aqui pode mostrar também se for um elemento de fixação mais comum, no caso desse 7. Ele já tem uma norma especificando, que no caso isso aqui parece ser um parafuso, talvez. Eu acho que é isso mesmo. Então já fica tudo aqui bem explicadinho e tal. Aqui posteriormente você pode colocar também o nome da peça, a numeração dela, para ficar mais fácil de ser referenciada depois, na hora que forem montar. E é isso. Agora falar sobre a simulação computacional desenvolvida na empresa. No caso, eu atuei na estática estrutural e para isso eu utilizei o método dos elementos finitos. No caso, esse método, nós seguimos esse passo a passo aqui. Então você divide o processo em 3 etapas. A primeira etapa é o pré-processamento, onde nós definimos a geometria, por exemplo, através da modelagem 3D. Definimos as propriedades físicas dos materiais, consultando algumas tabelas de fornecedores. Nós definimos os contatos entre as peças, que isso vai ser muito importante para depois colocar as restrições no modelo. Nós definimos a malha, que já é mais bem ligada ao método dos elementos finitos. Uma malha melhor vai te custar mais computacionalmente, mas vai te trazer resultados mais próximos do real. E também a última etapa é a definição das cargas e restrições atuantes no sistema, que já é uma parte mais assim, ligada à mecânica que a gente estuda no Cefet, que é determinar as cargas realmente. Então você tem ali a situação, tem que meio que sintetizar aquilo em forma de equações. Depois nós seguimos para a fase de processamento, que é realmente gerar as equações e resolver essas equações. Isso tudo fica a cargo do software, que ele vai usar um solver lá, você pode até especificar, mas geralmente a gente utilizava o que já vinha por padrão. E a última etapa é a de pós-processamento, onde nós definimos os objetivos da simulação, por exemplo, determinar as deformações, tensões internas, resistência à fadiga, etc. E fazemos a análise dos resultados obtidos, vendo se esses resultados são condizentes com a situação necessária, estipulada no projeto, se atende à situação do cliente. Para realizar a simulação computacional, eu utilizei o ANSYS, foi o Workbench. Ele te dá uns menus assim, mais visuais para você só clicar realmente e já fazer todas as etapas. Aqui no lado tem uma imagem demonstrando o ambiente de trabalho. Nesse caso já está aqui no mecânico. Está meio difícil de ler, mas esse daqui é um ambiente mecânico. Então ele já está te mostrando aqui, provavelmente isso aqui são algumas tensões internas. Você vê que é bem coloridinho, é bem intuitivo, então vermelho é onde está com a maior tensão, ou deformação, tanto faz. E azul é onde sofre a menor deformação. A última informação que eu queria passar aqui é relacionada aos relatórios técnicos. Os relatórios técnicos, o que são? Eles são uma maneira de detalhar o projeto realizado, colocando todas as informações pertinentes. Nós mostramos as normas seguidas para justificar os fatores de segurança adotados. E é basicamente isso. É como se fosse um relatório que nós fazemos no Cefet mesmo. Você vai colocar ali um passo a passo de quais foram as etapas percorridas para chegar até o projeto final. Dentre as normas que eu mais utilizei, elas estão destacadas aqui, que são a NBR 8681, que trata de ações de segurança nas estruturas, mais especificamente dos procedimentos.
a NBR 8800, que trata de projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, e por fim a NBR 8400, que trata do cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de carga. Agora falar um pouco sobre o desenvolvimento web. E eu comecei a atuar nessa área a partir de fevereiro de 2020 e as tecnologias que eu tive que estudar para desenvolver foram o HTML, CSS e JavaScript, que é como se fosse o básico da web. HTML você monta a estrutura da sua página, CSS você usa para estilizar, para deixar a página bem mais bonita, e o JavaScript para você realmente deixar aquele conteúdo dinâmico. Para o front-end, que é a parte visual, eu optei por utilizar o React.js, pois já era uma tecnologia que eu tinha um pouco de familiaridade. O back-end eu utilizei o Node para reaproveitar os meus conhecimentos em JavaScript. Então, com essa stack aqui, React no front-end e Node no back-end, eu conseguia desenvolver tanto a parte visual quanto a parte funcional, vamos dizer assim, do back-end, utilizando só uma linguagem, que é o JavaScript. Essa é uma característica muito interessante, pois evitou que eu precisasse estudar outras linguagens. Para o banco de dados, eu optei por uma solução não relacional, pois, pelo que eu conversei com algumas pessoas da comunidade, disseram que era mais simples de desenvolver nesse tipo. Então, eu peguei o mais famoso desses bancos de dados não relacionais, que é o MongoDB. No deploy, eu fiz o deploy do front-end no Netlify, que é uma plataforma justamente com todo o CI e CD, que é o entrega contínua e o deploy contínuo, todo já está perfeito ali, já está todo implementado, só você parear o seu repositório no GitHub com o seu projeto que já faz tudo automaticamente. E o deploy do back-end nesse caso já foi um pouco mais complexo, devido mesmo às características do back-end, de um back-end normal. Eu tive que usar uma plataforma que me possibilitava uma customização maior. No caso, eu optei pela GCP, a Google Cloud Platform. Agora, no próximo slide, vou só mostrar o logo de algumas dessas tecnologias. Por exemplo, o CSS, eu utilizei a versão 3, que é a mais recente. O HTML, utilizei a versão 5, que também é a mais recente. E JavaScript, isso aqui muda todo ano, então tentei usar a mais recente. O logo da Google Cloud, Netlify, Node.js, MongoDB e React. Aqui temos uma imagem mostrando realmente a parte do servidor que foi desenvolvida. Então aqui nós temos a requisição de alguns módulos, vindos todos do NPM, que é o Node Package Manager. Essa é uma parte do back-end aqui que está montando o servidor. Depois também tem o front-end. Eu utilizei uma arquitetura onde o back-end e o front-end estão separados, então não é um monolito. No caso, eu crio uma API e no front-end só chamo essa API. Aqui uma imagem mostrando o repositório. Dá para ver aqui então que teve 177 commits. Tem uma pull request, que isso aqui é do bot do GitHub, provavelmente me avisando, é isso mesmo, que alguns dos pacotes que eu utilizei já tem uma nova versão, então seria bom atualizar. Dá para ver aqui também que as pastas aqui bem separadinhas, o back-end, que como eu falei vai gerar uma API, o front-end que consome essa API, umas imagens que eu utilizei para o post do README, que fica aqui embaixo, gitignore, isso aqui é mais do GitHub mesmo, isso aqui são outros arquivos, mas assim, só para relembrar eu mesmo de algumas etapas, para não esquecer. E aqui tem a página da home, da plataforma. Você pode ver aqui, se o usuário clicasse aqui, ele iria para a página de usuário, onde pode fazer várias modificações. Se ele tiver permissão de administrador, aí ele pode criar novos usuários, pode deletar esses usuários, pode mudar a permissão desse usuário, pode fazer várias coisas. Temos uma aba para os projetos abertos, onde você tem todas as informações dos projetos que ainda não foram finalizados.
Temos também uma aba para os projetos arquivados, que aí sim, já são os projetos que foram finalizados, eles são armazenados nessa aba. E temos uma aba para cadastrar novos projetos, que aí já abre ali um formulário que você pode inserir as informações desse novo projeto que está trabalhando. Conclusões. Através desse estágio, eu consegui aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, de maneira teórica durante as aulas, adquiri uma maior vivência no mercado de trabalho, foi meu primeiro emprego entre aspas, né, porque foi em estágio, e consegui melhorar minhas soft skills, justamente por ter de lidar com algumas pessoas, com clientes, com a equipe de trabalho, e eu acredito que isso foi bastante proveitoso. Aqui uma imagem mostrando grande parte da equipe lá da Fungenharia. Então nós temos a maior parte da equipe de engenharia. E eu queria dizer muito obrigado para esse pessoal, que eles me receberam super bem, foi super bacana, foi realmente uma experiência muito enriquecedora. E aqui tem algumas referências que eu utilizei durante as atividades. No caso, livro de desenho técnico. Esse guia prático é um manual que foi disponibilizado pelo SESI de maneira gratuita na internet. Se você procurar, você acha. É justamente para fazer projeto de linha de vida. Linha de vida é uma estrutura que suporta quando algum funcionário às vezes está numa plataforma muito alta e tem risco de queda. Essa linha de vida vai justamente garantir que esse funcionário não atinja o solo com uma aceleração considerável que possa causar problemas. Também utilizei a apostila de resistência dos materiais 1, simbologia de soldagem, resistência dos materiais. Outro livro, esse aqui é um livro, esse aqui é uma apostila, já é bem mais resumida, e esse aqui é o livro completão. Dinâmica também, para justamente calcular as cargas, atuando nos corpos, e ciência e engenharia de materiais, uma introdução que eu utilizei para entender alguns conceitos da ciência de materiais. E foi isso.